As 4 portas que conduzem à paz interior. Por monge Xinshan, da tradição Chonchen Longmen. Um homem caminhou durante muitos anos, viajando por muitas vidas, percorrendo os caminhos do mundo em busca da paz interior. Qual será o segredo? Ele se perguntava. Será possível alcançar a paz? Ou é só uma quimera, uma fantasia? Onde quer que ia, fazia a mesma pergunta. Como obter a paz? Como ter paz interior? Como ter calma e serenidade? Como desfrutar dessa paz tão próxima da vida? Uma tarde, uma dessas tantas tardes, cansado de andar por milhares de caminhos, exausto, deitou-se para repousar embaixo de uma árvore. Devido ao seu cansaço, caiu no sono e começou a sonhar que haviam lhe revelado o grande segredo que tanto procurou. No seu sonho, se viu ingressando em uma grande cidade e o que chamou a atenção, imediatamente, um grande templo com paredes velhas, belas e conservadas. No templo havia uma grande porta de material maciço que parecia ouro, onde se podia ver uma inscrição que dizia: são 4 as portas que conduzem à paz, e essa é a primeira. Honre-a. Emocionado, o buscador começou a bater no sino da porta. Esperou por mais um tempo e nada. Voltou a chamar, mas não recebeu nenhuma resposta. Deixou passar uns minutos e chamou novamente. E dessa vez, sim, para sua alegria e surpresa, as grandes portas se abriram. Ele entrou rapidamente. Tratava-se de um enorme salão cujo na parede principal havia uma inscrição que dizia: falar só o necessário. Encontrava-se só nesse grande salão e estava um tanto desorientado. Sentou-se e poucos minutos depois saiu do fundo da sala um monge ancião que ele não soube identificar a que ordem pertencia, qual religião era. Sentado ao seu lado, o ancião lhe disse: já que você busca a paz interior, lhe direi o primeiro princípio para esse belo e profundo misterioso propósito. Começa com falar só
o necessário. Você, querido amigo, como a maioria de homens e mulheres que vivem no planeta, falam demais. « 98 ou 90% do seu falar é desnecessário, mecânico, superficial, o que significa uma grande perda de energia vital. E mais ainda, em muitos casos, esse falar mecânico é negativo. É causador dos conflitos, das desarmonias, incompreensões e mal-estar entre as pessoas. O viajante buscador perguntou qual seria a medida justa do falar e o monge respondeu: lembre-se de um ensinamento de um mestre do passado. Quando lhe perguntaram o que devia falar, ele respondeu que seja todo o seu falar sim, sim, não, não. E o que for mais que isso, sobra. Esboçando um sorriso, o monge disse: não é necessário ir ao extremo, mas por aí está a direção. Retorne para a sua vida, faça o que tem que fazer, mas pondere suas palavras. Fale só o necessário, o justo, e logo regresse dentro de um ano. Sem falar mais nada, o monge desapareceu por onde tinha surgido. O inquieto buscador estava todo o ano tentando cumprir a tarefa que lhe foi dada. E na verdade descobriu que 90% do seu falar estava demais. Não apenas dele, mas das demais pessoas. Pôde comprovar como uma simples pergunta se respondia, seja chamando atenção com uma resposta, seja criticando, comparando, julgando, qualificando, ou às vezes a resposta estava carregada de detalhes sem sentido. Em ocasiões, com burlas, e outras vezes as respostas eram jocosas. O certo é que, em realidade, muito pouco e muitos poucos respondem adequadamente. Assim que passou um ano, voltou ao mesmo lugar e chamou nas grandes portas do templo. Quando entrou, um noviço o guiou até o fundo, até chegar à outra porta, tão enorme e bela e trabalhada como a primeira. Em alguns minutos ingressaram e no frontispício do arco que se abrira para a sala principal havia uma grande inscrição que dizia: pensar só o necessário. Assim que leu a frase, sentou-se refletindo sobre a mesma, até ficar absorto.
leve toque no seu ombro, trouxe de volta. Era o monge da porta anterior. E ele dessa vez lhe disse: essa é a segunda porta para o caminho da paz interior. Pensar só o necessário. Mas antes, fale-me como você foi com a tarefa anterior de falar só o necessário. Ele respondeu que certamente havia conseguido e agora só falava o necessário, o justo. Mas disse: aí é que apareciam diante de mim um outro problema. Enquanto eu não falava mais para fora, na minha cabeça se dava uma feroz conversação interna. Ou às vezes, uma fatigante e ruidosa diálogo interno. Em certas ocasiões, uma ruidosa assembleia de pensamentos falantes, cada qual pretendendo ser eu. Ou seja, uma assembleia falante de eus. E na realidade de nada me serviu calar para fora, pois ao me recolher-me na minha mente, não alcancei a esperada paz. Como lhe digo, foi pior. E o monge respondeu: você, querido amigo, como a maioria dos homens e mulheres do planeta, pensam demais. 98 ou 99% do seu pensamento é desnecessário, mecânico, superficial, significando grande perda de energia e mais, em muitos casos, esse pensar mecânico, negativo, é o causador de emoções e ações negativas, destrutivas, desarmônicas, conflitivas. O viajante então perguntou-lhe qual seria a medida justa do seu pensar. E o monge respondeu: pensa só para resolver problemas. Pensa só para processar informações relevantes à sua vida ou às suas relações. Pensa só para construir ou imagina para planejar, mas sobretudo pensa para criar. E relembre que essa voz da mente que você pensa que é você é desnecessária. Esse dar voltas angustioso a problemas e preocupações que você chama de pensar. Isso não é pensar. Isso se chama perder energia inutilmente. Apoie-te em sentir o teu corpo e na atenção consciente à sua respiração. Faça uma coisa de cada vez. Por aí está a direção. Volte à sua vida e afine sua direção. Pensa só o justo, o necessário. E quando essa mente for se silenciando, faça descansar. E volte daqui a 1 ano. O monge, sem dizer mais nada, desapareceu prontamente de onde havia surgido.
No ano seguinte, o buscador retornou e chamou novamente nas grandes portas do templo. E ao ser atendido, o noviço o guiou por escuros corredores até o fundo, até chegar a uma segunda porta que já conhecia. Chamaram e essa se abriu e foi guiado até uma terceira porta, tão imensa quanto as demais, de uma cor dourada, aparentando ser ouro velho. Ao final de alguns minutos, essa terceira porta se abriu e eles ingressaram. E no frontispício do arco, que dava para a grande sala, dizia: sentir só o necessário. E uma vez só, adotando uma postura de quietude, leu detidamente a frase que dizia e disse: sim, efetivamente minha mente foi se fazendo cada vez mais silenciosa. Mas aonde eu tenho tido problemas tem sido com as emoções, com sentimentos. Às vezes associado com sensações no corpo. Mais de uma ocasião, mesmo com a minha mente serena, senti, por exemplo, uma espécie de angústia. Às vezes, ansiedade, com uma forte sensação quase dolorosa no peito. Algumas vezes experimentei algo assim como uma tristeza, desassossego. Mesmo que tenha sido algo esporádico, não posso dizer que tenha encontrado alguma paz interior ou mesmo plena. Pois essas sensações negativas têm estado presentes, perturbando minha paz. É verdade que você disse, interviu o monge. Você, meu querido amigo, como inúmeros homens e mulheres do planeta, sentem demais. « 98 ou 99%, por assim dizer, do seu sentir é desnecessário. Emoções mecânicas, expressadas facilmente, com agravante que essas emoções são tributadoras de emoções negativas, que intoxicam as pessoas e o planeta e são causadoras do sofrimento humano. O buscador perguntou então qual seria a medida justa no sentir. E o monge respondeu: a medida justa no seu sentir é expressar as emoções positivas, construtivas e superiores. Não viver à flor da pele, cheio de emoções produzidas por pensamentos mecânicos ou por sensações corporais mecânicas, superficiais. Não esqueçamos, no final das contas, as emoções, falando no seu sentido profundo, são também instrumentos de conhecimento. Apoie-se para tudo isso, além de sentir seu corpo, dá atenção consciente à respiração, em estar muito atento às suas sensações e também observar as suas emoções e sentimentos, estados de ânimo, mesmo que você seja sempre neutro, indiferente.
Volte à sua vida. Afine a sua atenção. Dirija para seus sentimentos e emoções, não permitindo que essas se expressem de maneira mecânica, riso fácil, choro fácil, aborrecimento fácil, intolerância fácil. Pior ainda, não permita e vigie as emoções negativas. E quando possa, silencie essa mente emocional e a faça descansar. Volte daqui por um ano, para ver os seus avanços. Dito isso, retirou-se. Passado um ano, o viajante voltou e chamou às portas do grande templo. Quando entrou, como nas vezes anteriores, o noviço o guiou atravessando várias portas sucessivas, até chegar a uma quarta porta. Depois de alguns minutos, a porta se abriu. Ingressaram. Também no frontispício do arco, que dava para uma grande sala, havia uma inscrição que dizia: a verdadeira paz vem do silêncio, e o verdadeiro silêncio da ausência de eu. Enquanto lia a inscrição, saíram ao seu encontro 7 monges. E o convidaram a sentar em um dos belos assentos talhados em fino mármore. E o mais ancião, nota-se-lhe uma paz plena. Poderia contar-nos como isso é possível? Pois não trabalhou nessa quarta inscrição da quarta porta? Disse o mais ancião. Ele, sentando em silêncio, emanando do interior uma grande calma, disse: foi uma graça, uma bênção, talvez uma recompensa pelo esforço anterior dedicado. Ao trabalhar sobre o falar externo e as expressões físicas que o acompanham, logo, ao trabalhar também sobre essa miríade de pensamentos que pretendem ser eu ou falar por mim, ao dar-me conta, eu não sou essa voz que fala, e finalmente, ao não permitir que sensações transformadas, sentimentos e emoções mecânicas me tomem, sobreveio a graça. Ao caírem, eles caíram, os fantasmas criados pelo eu. Esse eu imaginário que usurpa o eu verdadeiro. Então, é assim que senti essa grande paz, essa grande bênção, que vai além de todo entendimento.